mais uma vez, para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. E o tema que foi proposto para hoje é o homem de bem. E o homem de bem, o tema de hoje é... Sabe quando a gente resolve cozinhar? Não, eles vão dormir se a gente parar. Vocês não vão dormir? Não. Tá bom. O que vocês preferem? Assim. Assim? Então tá bom. Se dormir, eu acordo, hein? No fundão eu tô vendo também. Você não deixa dormir. Então, o tema de hoje é do capítulo 17. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem. E o homem de bem é como se fosse a receitinha do bolo, sabe? Todos nós que estamos aqui hoje são por dois motivos. E cada um vai pensar qual é o motivo que veio. Motivo primeiro, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero me modificar. Eu percebi que a vida está passando. Eu percebi que os anos estão chegando. E eu penso, o que será que eu estou fazendo da vida? Será que eu fiz a meta que eu prometi? Eu estou cumprindo os desígnios do Pai que chegaram até mim? Eu estou aceitando as dificuldades? Eu estou sendo uma pessoa melhor? Esse é o tipo 1. Tem o tipo 2. E eu não estou julgando ninguém, tá? Porque todos nós variamos dentro dos dois tipos. O tipo 2 é aquela pessoa que está sofrendo. São aqueles momentos que a gente passa por dificuldade, por um desemprego, por um problema de relacionamento, por uma perda muito dolorosa, por uma falta, seja do que for, dinheiro, saúde, esperança, fé. Então, temos esses dois tipos. Aí cada um vai pensar dentro de si o que trouxe até aqui. Qual o motivo que te fez, numa quinta-feira de vento meio friozinho, sair de casa e vir até aqui? Para os dois tipos, sejam todos muito bem-vindos. Porque como a gente acabou de rezar agorinha, se o Pai é nosso, aqui é a nossa família. A gente está em casa. E aqui é esse momento da semana, às vezes, se bobear até do mês, que é a hora que a gente vai voltar a atenção para o que é realmente importante. E o que é realmente importante? Para que a gente está aqui? Se a gente nasce sabendo que a gente vai morrer, qual a razão disso tudo? É ganhar dinheiro? É ficar rico e famoso? É viajar ao mundo? É comprar um monte de casa? Conhecer um monte de pessoas? Ter um Facebook lotado de amigos? Ter muitas curtidas no Instagram? Qual que é a razão de estar aqui? E ao longo da caminhada, a gente vai passando por muitas experiências, a gente sente a vida de maneiras diferentes. Se a gente olha quando a gente tem 15 anos, a nossa preocupação talvez seja arrumar um namorado, tirar nota boa na escola. Quando a gente cresce mais um pouquinho, a gente já espera estar casado e talvez ter um filho, um marido bom, um bom emprego. Depois a gente busca uma casa, a gente busca mais um carro, uma viagem, criar os filhos. E conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando os nossos interesses. Mas um belo dia, a gente olha para trás e a gente viu que a gente já conquistou um monte de coisa material. Mas ainda dá uma vazieza, sabe? Parece que está faltando alguma coisa. E é a hora que a gente começa a pensar, caramba, deve ter algo mais. E na busca pelo Pai, pela religião, se a gente for parar para pensar, religião é religar, é voltar a nos ligar ao nosso Mestre. Então, estamos aqui vendo lindas imagens de Jesus, que só o fato da gente ver essas imagens de Jesus nos voltam a ter esperança. E hoje é uma lição sobre esperança. Na verdade, vai dar um pouco de baixo astral na gente. Porque hoje é receita de bolo.
cozinha aqui um arrozinho, um bolo, uma farofinha? Todo mundo? Mesmo quem não cozinha, se resolver cozinhar, tem uns sites bons, tudo gostoso, que eles falam: pegue o arroz, lave o arroz, pegue a cebola, descasque a cebola. Todo mundo consegue. E se não conseguir ler, a gente coloca no YouTube, tem falando, então a gente consegue escutar, ler de todo quanto é jeito. Hoje é um tudo gostoso do céu. É um passo a passo para como a gente ser um homem de bem. E homem, por favor, a gente não está defendendo os homens, as mulheres, não. Ser humano. Ser humano, isso aí. Todos nós, pessoas de bem. Porque, na verdade, depois que a gente começa a ganhar coisas, a perder coisas, o tempo vai passando. E como eu estava conversando com um colega lá de trás, a gente vai ficando com a casca mais velha, mas dentro, surpreendentemente, a gente continua jovem. E a gente continua com vontade, com sonho. E os anos vão passando e a gente começa a chegar uma hora que a gente vê que já cheguei no topo, agora pela métrica, a gente já não tem mais o dobro pela frente. E aí começa a dar uma pressa. Um quarto de Se eu for embora hoje, o que eu deixei? O que eu deixei? Deixei uma casa, um carro? Mas é só isso? Quando a gente chegar lá nos portões de São Pedro, aí vão falar: e aí? O que você fez dos talentos que eu te dei, da vida que eu te dei? Você se modificou? É essa dúvida que a gente tem. E hoje vai ter a receita do bolo. E aí na receita do bolo, a gente vai ver, e eu vou dar um spoiler do que eu vou falar. A gente não é gente do bem. E depois no final eu vou perguntar se vocês acham que vocês são do bem. Porque quando eu vi tudo isso, doeu minha alma, porque a gente tenta ser melhor. Estuda isso aqui, e quando eu venho preparar a aula, a gente pensa assim: está dando palestra. Ledo engano, porque é uma responsabilidade maior ainda, e dói quando a gente vê que a gente está longe do que a gente deveria ser. Pelo amor de Deus. Então eu peço desculpas a vocês. Eu vou ler um pouco, eu gosto de falar, mas hoje é denso, é muita coisa para eu falar. Eu até preparei, eu pensei em escrever, essa é a realidade. Mas eu vou ler um pouquinho para eu converso. E como eu falo, é uma conversa. A ideia é troca. Então, se alguém sentir vontade de falar alguma coisa, a gente junto crescer, mas principalmente que a gente vai fazer agora um trajeto para a gente se modificar. Porque a gente precisa entender que para a gente ser o homem de bem que a gente tem em Jesus, se a gente tem Jesus como inspiração, e a gente sabe que Jesus veio para mostrar o caminho, é fundamental que a gente conheça o caminho. E para a gente conhecer o caminho, é através de Jesus. Então eu vou começar no Evangelho, item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Vamos parar, porque já tem bastante coisa para a gente falar. É muita coisa. Então, o homem de bem é aquele que faz a justiça de Deus, o amor e a caridade. Justiça de Deus. A justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? Diferente da justiça dos homens, que muda de país em país, nem de cidade em cidade, estado em estado, país em país, de tempos em tempos, a lei muda. Se a gente for pensar, há pouco tempo atrás, nós mulheres não podíamos votar. A lei mudou e agora a gente pode votar. Em determinados países, o que é válido é o casamento civil. Em outros países, o que é válido é o casamento religioso. Mas aí, com o tempo, mudam. E a lei de Deus? A
A lei de Deus é imutável. Ela é. E qual que é a principal lei de Deus? É o amor. E amor não é o amor pelo filho, pelo nosso cachorro, às vezes pelo marido. Não. É a gente começar a entender que a gente acabou de rezar Pai Nosso. Se o Pai é nosso, surpresa! A gente é irmão. E a gente reza todo dia no automático. Pai Nosso, Pai Nosso. E a gente vai no automático e a gente nunca parou para pensar. Se o Pai é nosso, somos irmãos. Mas ser irmão no centro espírita é fácil. Na igreja, no culto, no Hare Krishna, qualquer lugar. É fácil quando a gente está no grupo de amigos. Difícil é no trânsito. Difícil é no dia da política. Difícil é no dia que o nosso time joga contra o outro time. Todas essas coisinhas que a gente fazem parte do nosso crescimento. Mas é importante que a gente lembre que aquele político que a gente não vota de jeito nenhum é nosso irmão. Se aquele pessoal que torce para o outro time é nosso irmão. Se aquele que fecha a gente no carro, e tem um palestrante que eu gosto bastante, chamado Haroldo Dutra, ele é juiz, e ele tem uma mensagem que eu acho ótima. Ele é um palestrante excelente, excelente. E ele estava contando que ele estava dirigindo, ele é de Belo Horizonte, ele estava dirigindo e de repente ele levou uma fechada. De repente fechou e o filho dele estava com ele. Na hora que o carro fechou, de repente ele abaixou a janela, encheu o pulmão e ele ia falar. O filho, 12 anos, falou assim: já pensou se alguém que escuta sua palestra, pai? Já pensou? Na hora ele abaixou. E é isso. E eu, quando começo a vir falar aqui, eu dirijo. Eu não sou calma. Acho que dá pra ver pelo menos, eu não sou calma. Mas aí é a hora da gente começar a colocar na prática. O Pai Nosso, irmãos. Então, todos nós estamos nesse processo de aprendizado. Tem dia que a gente está muito amorzinho, né? Tem dia que a gente acorda com o peito cheio de amor, alegria, amor ao próximo. Normalmente no dia que o dinheiro cai na conta, né? Dia 5, 4. Mas tem dia que a gente não está assim. A gente não dormiu direito, a gente está com um pouquinho de dor. Alguma coisa incomoda que a gente não está tão feliz. E aí, nesse momento, tudo irrita e a gente esquece completamente que a gente é irmão. E se a gente fica olhando essas fotos, e tem até um seriado, uma série na Netflix, que eu recomendo fortemente, The Chosen, o Escolhido, que mostra um Jesus, não esse Jesus sofrido na cruz, pobrinho, não, gente como a gente, brincalhão, sorridente, bacana. E mostra ele falando, ele vivendo, ele levando o evangelho. Então a ideia hoje, quando fala a lei de Deus, então o homem de bem é aquele que segue a lei de Deus, que é o amor, que pratica o amor e pratica a caridade. Paramos um pouquinho nesse momento para falar sobre caridade. Caridade, muitas das vezes, a gente pensa que é dar dinheiro, certo? Domingo aqui dormiram, acende a luz, todo mundo está dormindo. Caridade é só dar dinheiro? O que mais que pode ser caridade? Um abraço. Um abraço, Um sorriso, uma boa conversa, às vezes uma figurinha no WhatsApp, que quer dizer, não é um passarinho tomando café, é dizer, estou lembrando de você. É ter paciência para escutar as pessoas, é ter calma, é ter tempo, é conexão. E apesar de atualmente estarmos imensamente conectados, que a gente consegue falar com o outro lado do país em tempo real, nós nunca estivemos tão sozinhos.
Então, mesmo nós, cheios de amigos virtuais, extremamente participativos nas redes sociais, muitas das vezes, a gente está aqui sozinho e triste. Então, caridade é a gente perder um segundinho e, em vez de dar uma geral, passar a olhar cada um no olhar. É chegar e falar assim: posso te ajudar? Você está bem? Tudo bom? Olhando alma com alma. Aí a gente começa a ser homem de bem. Aí o outro pedacinho que fala: todo dia, no final do dia, primeiro parágrafo, no final do dia, a gente chega em casa e pensa: eu fiz todo o bem que eu podia ter feito. Eu fui útil. Eu fiz a diferença em alguém. Eu reparti um pouquinho da minha pessoa para quem estava perto de mim. Será que alguém vai lembrar de alguma coisa que eu fiz que fez a mudança? Aí, esse tipo de pensamento é o que a gente poderia colocar na nossa tarefinha para casa. Fazer esse exame de consciência. Como é que foi o meu dia hoje? Aqui eles falam de ver. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Então, chega no final do dia, a gente precisa pensar: eu fiz todo o bem que eu podia? Filha, você pode tirar o lixo para mim, por favor? Ai, mãe, estou aqui conversando com meu namorado. Pode lavar a louça, fazer o almoço hoje? Você pode pegar o fulaninho na escola? Você pode me dar uma carona? Você está indo no mercado, você vê que o vizinho está indo. Custa. Quer carona? Você está indo para a cidade? Quer carona? Posso te ajudar? É a gente começar a pensar que a gente pode mais do que a gente faz. Por que a gente não faz? A gente não é maldoso. A gente não faz por querer. Não que a gente seja ruim. É que a gente não pensa que a gente pode mais. Que a gente pode surpreender. Não, eu não vou oferecer carona para minha vizinha. Ela nem olha na minha cara. Frase do ano na minha pessoa. Eu vou compartilhar com vocês. Mudou minha vida essa frase esse ano. Cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Não é porque a pessoa não te olha, não é gentil, não te cumprimenta. Não te cumprimenta. Num condomínio, no elevador, não responde. Cada um dá o que tem. Hoje de manhã, eu estou numa meta nova. Ontem eu tive uma consulta com um colega e ele me ensinou que a gente acordou. Eu tenho insônia e eu estou tentando resolver isso. Aí ele falou que acordou, dá 15 minutos, não dormiu, num horário viável, né? Sai da cama. Eu acordei às 4, fiquei enrolando, saí 15 para 5, eu tive que sair da cama. O que eu vou fazer 15 para 5? Vou caminhar. Saí para caminhar, fui ver o sol nascer. E aí, meu pai, ele era de roça. E meu pai tinha uma frase muito característica, que eu ouvi a vida inteira. Bom dia, boa tarde, faz favor, muito obrigado, não faz mal a ninguém. Aí sai Graziela para caminhar às 15 para 5 da manhã. Com um parentesco de Minas, que vem da família do meu pai, bom dia. Bom dia. Oi, sou. Tinha gente que abaixava a cara e virava para o lado para não cumprimentar. Eu acho que dá mais trabalho não cumprimentar do que... Não precisa falar nada, sorrindo, né? Cada um dá o que tem. Mas qual que é a ideia? Eu preparando a palestra, né? Estou desde ontem, estou desde a semana. Homem de bem. Eu vou fazer a diferença. Às vezes a pessoa não está num bom dia. Quem sabe o meu desejo de bom dia mude as pessoas. Então é a gente fazer a diferença. A gente ser aquela luzinha que começa a iluminar, que traz uma esperança de dias melhores. Então, continuando aqui.
E também a gente pergunta no final do dia, se ninguém tem o que reclamar da gente. Será que tem? Será que eu fechei alguém? Será que alguém me cumprimentou e eu não respondi? Será que eu não fiz o que poderia ter feito? E se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse com ele? Essa é a melhor medida. O que você gostaria que fizesse por você? Como que você gosta de ser tratado? Não tem erro. Faz para o outro aquilo que você espera para você. Só que um detalhe, o homem de bem não fica fazendo que nem político em véspera de eleição. Não, a gente faz porque a gente vai se modificar. E essa modificação, gente, vou dizer a verdade, ela não vai acontecer de um dia para o outro. A gente não vai dormir hoje e amanhã vai acordar santo. Infelizmente não é assim. Mas a gente primeiro precisa tomar consciência para então amanhã, hoje a gente está escutando, amanhã a gente vai começar a tentar o primeiro ingrediente do homem de bem. Tem 2 páginas de ingrediente. Tem ingrediente pro resto da vida aí. Mas a primeira vez que a gente vai tentar ser gentil, ser educado, dar mais do que espera, procurar ajudar quando não precisa, as pessoas vão desconfiar da gente. Se a gente fala para a mãe, mãe, você está precisando de companhia para ir no médico? O que você quer? Porque a gente nunca fez isso. Não é assim? Não, está no supermercado, está saindo lá. Ai, deixa que eu carrego para a senhora. Está no ônibus, levando. Senta aqui. Nossa, o que será que essa pessoa está querendo? Vão estranhar. E a gente mesmo vai estranhar. Quando eu era mais nova, eu tinha uma colega que trabalhava, ela era uma fonoaudióloga. E ela trabalhava com um paciente especial. E ela era um amor de pessoa, ela chegava e ela chamava todo mundo de meu bem, de querida. E eu achava isso lindo. E, gente, eu quero ser que nem a Adriana. Tão gentil. Eu vou começar a tentar ser carinhosa, gente. Ela nem imagina isso. Aí, tentei me modificar. Chegava, comecei a tentar falar, oi, meu bem. Só que não saía meu bem. Saía assim, oi. Oi. Porque não era da minha natureza. Não era essa pessoa. E era esquisito. As pessoas, quando me ouviam pela primeira vez, aí passa para o segundo passo. Oi, querida. Parece que está sendo irônica. Até que eu achei a dose. E hoje eu consigo falar e é de coração. Mas foi um processo. Foi consciente. Não foi assim, dormir, acordei sendo amorzinho, gentil. Porque eu não sou assim. Eu estou tentando ser. E cada um tem que tentar ser. Hoje eu caminhei. Antigamente eu corria. Mas eu era aquela pessoa que eu nem andava. Se chegasse um ladrão, eu falava, leva o que você quiser, mas eu não quero, não consigo correr. Aí eu inventei que eu queria correr. Aí eu consegui correr. Cheguei a fazer várias provas. Cheguei a correr 21 quilômetros em algumas épocas. Hoje eu não corro nem 1 quilômetro, não aguento. Mas é foco. E aí, a ideia da receita é, qual que é o seu foco? Qual que é a sua meta? E agora a gente está chegando numa época que eu acho a melhor época do ano. Final de ano. É a melhor época do ano. Todo mundo fica bom, todo mundo fica gentil, todo mundo fica carinhoso. Tudo que não fez o ano inteiro resolve fazer no final do ano. Ótimo, mas vamos manter esse foco. Primeiro ingrediente, ok? Tudo bem? Vocês têm esse ingrediente? Vamos conseguir o ingrediente. Próximo ingrediente. Esse é fácil. Ou não. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. A gente tem esse ingrediente todas as vezes? Seja feita a vossa vontade. A gente reza, a gente fala. Não fala? A gente falou. E a gente aceita a vontade? Por que a gente não aceita? Porque a nossa vontade é melhor. A gente sabe o que a gente quer. Mas nem tudo que a gente quer convém.
Todo mundo tem filho, tem gente que tem mãe, tem pai aí. Filho, eu acho que é o melhor momento da nossa vida que a gente começa a entender o amor de Deus. Porque filho quer muitas coisas ao longo da caminhada e pede muitas coisas da caminhada. E a gente, como mãe, a gente quer dar tudo, mas a gente sabe que nem tudo convém na hora certa. E aí a gente fala, não. O filho fica feliz? Não. Fica bravo. Às vezes deixa de falar com a gente. Às vezes coloca a gente na geladeira. Às vezes dá até bloqueada. Exclui a gente dos melhores amigos. Não é? Mas passa depois, lógico. Mas qual que é a nossa ideia? A gente está prevendo o futuro. Nós temos 2 meninas. Agora uma está com 22, a outra está com 18. E eu fui uma mãe... Eu gosto de internet. Não vou negar. Eu gosto bastante de internet. E tudo que elas baixavam, eu baixava também. Então eu tinha tudo que vocês quiserem, tem uns novinhas aí, eu tinha tudo. Visco, aquele do Fantasminha, Snapchat, Be Real, eu tenho tudo. TikTok tem tudo. Tudo que elas baixavam, não tem dancinha não, mas eu tinha preconceito com TikTok. Tudo que elas baixavam, eu baixava também. Por quê? Quem ama cuida, eu queria ver o que elas estavam vendo. E aí, eu era terrorista. Elas colocavam foto, às vezes, no Instagram. Eu trabalhando, eu abria, via foto. Ou, às vezes, no Twitter, antigo Twitter. Ai, professor, porcaria, não sei o que lá, xingava. Eu parava o trabalho, apaga isso que você colocou. Não, mas é o que eu sinto. A gente tem que levar, educar. E aí, filho às vezes fica bravo, porque a gente coloca atitudes que não é o que espera. Tá certo um pai que faz isso? Sim. E por que quando acontece alguma coisa difícil na nossa vida, a gente não aceita? Por que a gente passa por dificuldade, a gente não concorda e a gente faz promessa, a gente caminha a pé um tantão, ou às vezes a gente vai em outros lugares para ver nossa sorte, e tá tudo bem. Eu gosto também de querer saber o futuro, tentar jogar na cena, ok. Mas, se a gente começar a pensar que as nossas dificuldades, aquilo que a gente está sofrendo agora, quem tá mandando pra gente é o nosso Pai maior, não é que Ele queira que a gente sofra, não é essa a ideia. O problema é que às vezes a gente precisa passar por algum problema para crescer. É igual borboleta. Borboleta vem aquela lagartinha nojenta, forma aquele casulo, fica apertadinha no casulo por um tempão. Aí quando começa a hora de nascer, acha que a borboleta faz assim, tcharam, cheguei. Não! Começa, vocês já viram a borboleta tentar sair do casulo? Dá vontade da gente pegar lá e tirar e não pode. Porque se a gente fizer isso, não dá tempo de chegar a energia até a pontinha da asa, a asa não seca, a borboleta não vai voar. Então, nas nossas dificuldades que a gente passa no dia a dia, são oportunidades da gente crescer, que nem a borboleta que sai linda voando. E temos poucas borboletas hoje em dia, infelizmente. As nossas dificuldades, se a gente parar para olhar como uma oportunidade de crescimento, não vai passar a dificuldade. Não vai cobrir a conta no banco, não vai curar naquele momento a doença que tem, não vai voltar o namorado que partiu, o ente querido que já partiu, eles não vão voltar. Não vai resolver desse jeito. Mas a gente vai entender que Deus tem um plano maior. E que a gente, se tiver um pouquinho de paz, de calma, resiliência, a gente vai descobrir que a gente cresce nas dificuldades. É claro que na hora do furacão, se alguém chega para querer pregar, dá vontade de dar um choque de realidade na pessoa. Mas depois, na hora que a gente chega para fazer o nosso exame de consciência diário, a gente para pensar, é sim uma oportunidade de crescimento. É sim, nas horas das dificuldades que a gente desabrocha, como uma borboleta. E aí, quando a gente olha para trás, a gente fala, uau!
Eu consegui passar por aquilo. E acho que um bônus que a gente ganha pelas dificuldades é uma palavrinha bonita chamada empatia. É a gente entender a dor, porque a gente já esteve naquele lugar. A gente sofre e passa. E um dia, quando a gente encontra alguém passando por aquilo, a gente pode segurar a mão e falar de coração para coração. Vai passar. E a gente fala com propriedade de causa. Vai passar. Então, para a gente continuar na nossa receita, é a gente aceitar as dificuldades. Parar de reclamar. Reclamar. A gente clama, uhul, né? Vai, Timão, vai, Palmeiras. Reclamar é ficar falando. Falou uma vez só. Não precisa reclamar, aceita. Aquela frase que hoje em dia todo mundo fala, aceita que dói menos. É isso aí. Timão. Continuando. Outro ingrediente. Tem fé no futuro. Por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Se a gente não tem fé no futuro, ferrou, tá tudo bom. Mas a gente sabe, minhas filhas, uma delas está fazendo engenharia ambiental. E às vezes ela me manda mensagem: mamãe, tive uma aula com o professor, falou que o Brasil vai ter uma reviravolta climática, e que isso e que aquilo, e que em 30 anos não sei o que lá, e que vai derreter a caloca não sei das quantas, e que o oceano vai subir. Ai meu Deus, eu não vou poder casar, eu não vou... Aquela... Eu falo, é mesmo, você acha? Não, é um professor, cientista, doutor, mestre da Tasmânia que estudou. Ela pergunta para mim, você não está preocupada? Não estou preocupada. Primeiro que eu não sei se em 30 anos eu vou estar aqui. Espero que sim, mas eu não sei. Segundo, eu confio em Deus. Se a gente parar para pensar que a gente já teve dinossauro morando aqui daquele tamanho, tem algum dinossauro aqui? Não. Faz parte da evolução. Então, sabendo isso, que está tendo esse fuzuê todo no clima, tantas modificações, mais um motivo para a gente pegar a receita e começar a seguir sério. Confiar em Deus. Nós nunca estamos sozinhos. Todas as dificuldades que a gente passa é para o nosso aprendizado. Mas não, eu não acho que Deus esteja mandando um castigo divino, aumentando o clima, tendo essas chuvas. Não, nós não soubemos cuidar do nosso planeta. E quando eu falo nós, é nós. A gente vai no supermercado, linda no supermercado e volta com 65 sacolinhas de plástico. Sendo que a gente tem mais 800 em casa. Está na hora da gente fazer uma coisinha básica que antigamente fazia. O saquinho do pão. A gente adora plástico. Antigamente era vidro para o leite, lata de leite, vidro de não sei o que lá. Agora tudo é plástico. Está poluindo o ambiente. Esse plástico miudinho vai para onde? Todo mundo acaba comendo plastiquinho moído. Alimento? Vamos tentar um dia sem carne na semana. Aumento da temperatura, acaba tendo esse desmatamento todo. Por quê? Porque eles não gostam de árvore? Não, para fazer pasto para bicho, que vai encher nossa barriguinha. Vocês comeriam o cachorro gatinho de vocês? E por que a gente come porco, vaca, peixe, frango? Então, começar a pensar, não, mas eu adoro carne, eu também adoro carne. Só que eu também adoro bicho vivo. São pensamentos pequenininhos que a gente pode fazer a diferença pelo nosso planeta. Se todos nós somos filhos de Deus, os animais não entraram nessa lista? Também são filhos de Deus. Também estão passando por um processo evolutivo. E é importante a gente começar a pensar sobre isso. Não vou fazer campanha para todo mundo virar vegetariano, não coma vegano, não. Mas um dia na semana fazer uma coisa diferente, pensar de maneira diferente, evitar consumo desnecessário. Sabe, já tem
10 sapatos, precisa comprar o 11º, Natal, que a gente comemora o aniversário de Jesus, que nasceu, uma foto aí, na manjedoura com o bichinho. Por que aquele monte de presente, um monte de comida? Está na hora da gente começar a despertar. Porque nós estamos passando por dificuldade no tempo, a gente acredita em Deus, confia no futuro, mas a gente também pode cuidar do nosso planeta. E isso é importante a gente lembrar também. Continuando nossa receita. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem murmurar. Vamos falar sobre isso. A gente sabe que todas as dificuldades que a gente passa são, e eu não vou nem dizer que são oriundas de uma encarnação, de uma vida de outra época. Não necessariamente. A gente vem com um planejamento do que a gente vai fazer. Vou casar com o Rogério porque a gente teve uma dificuldade. Vou ser filha da minha mãe para a gente tentar se aproximar. Vou vir com um problema de pressão, de diabetes, de não sei o quê, porque eu não usei direito. Ok, isso são problemas que vieram de outras vidas. Mas não contente, a gente acaba arrumando mais coisa. É igual quando a gente vai na Casa Bahia. A gente quer uma televisão bonitona, a gente quer uma televisão grandona. Aí a gente vai na Casa Bahia, pega agora Black Friday e a gente compra uma televisão de não sei quantas polegadas por 24 prestações de R$200. Eu consigo pagar 24 prestações. Só que aí aparece uma outra promoção no final do ano de ar-condicionado, porque está muito calor por causa do clima, também com uma prestação de não sei o que lá. A gente acaba comprando isso e acaba se confundindo e a gente acaba não conseguindo pagar a nossa conta. Quem nunca, né? A gente se atrapalha, a gente precisa de ajuda às vezes. Encarnação é assim. No nosso carnê da vida, a gente já fez coisas que não eram tão legais. A gente já roubou, já traiu, já falou mentira, já roubou a mulher do outro, mulher do um, já não quis ter filho, já jogou, já fizemos de tudo. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está morando na Terra, gente. Olha quanta coisa que a gente está passando. Por isso que eu sei que a gente está... Todo mundo é meio igual. Aí a gente passou por tudo isso. Aí, pra gente vir aqui, a gente não saiu assim que nem desenho do pica-pau, que vem o bebezinho na cegonha e solta na casa. Não, teve um planejamento. Quando o casal começou a se aproximar, e em sono, eles iam conversar na espiritualidade. Olha, você aceita esse? Ai, não sei. Não, aí vinham os mentores, conversaram, planejaram. Beleza, eu aceito. Então foi tudo muito planejado. E a gente veio com um caderninho. Aí eu vou procurar, eu vou aceitar as dificuldades, eu vou trabalhar com cura, eu vou ser humilde. A gente faz todo o cronograma. A gente chega aqui, pisou na terra, esquece tudo. Quero mais é curtir a vida, quero ganhar dinheiro, quero aproveitar. E não contente, a gente não faz o que a gente planejou, como a gente aumenta a lista de coisas para pagar. É isso que a gente faz. Então, quando a gente aceita as vicissitudes da vida, é isso, é a gente saber que aquilo que a gente está sofrendo não é acaso. Puxa, que azar, né? Nossa, não consigo isso, não fiz aquilo, não fui para não sei aonde, não comprei, não sei o quê. Sei lá o que eu fiz. Então, quando a gente aceita as dificuldades da gente, e a gente sabe que o que a gente está sofrendo tem um rabinho de culpa nossa, sempre, a gente aceita melhor. Então, se a gente quer ser um homem de bem, a gente sabe bem o que a gente aprontou. E eu vou dar uma triste notícia. Para a gente estar aqui, planeta Terra, 2024, 25, gente, a gente tem que rezar e seguir essa receita. Vamos continuar, senão a gente não vai ser bom, porque falta muita coisa.
O homem, possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem. Eu vou ler de novo, vocês não entenderam, eu vou ler de novo. Difícil, por isso que eu vou ler de novo devagarzinho, ó. Dona Marlene, devagarzinho, ó. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse e justiça. Então, o homem de bem, ele sempre vai fazer pelo outro o que ele puder. Não pensando no que vai ganhar depois. Não pensando no que vai achar, o que a pessoa vai achar. E quando alguém trata a gente mal, apesar de dentro do nosso coração, eu te entendo, dona Maria. Eu te entendo perfeitamente. Mas o fato da gente pensar nisso, respirar fundo, a gente não consegue não fazer. Quer dizer, a gente não faz, mas a gente ainda pensa. Aí está uma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa começar a tirar da cabeça. E aí a gente pensa em Jesus. Jesus, que a gente colocou lá na cruz. E que a gente continua todo ano colocando na cruz ainda. Morreu para nos salvar. Não, ele viveu para mostrar para a gente como era legal. Como que deve ser ok. Ele lá, preso, quase morrendo. O que ele falou? Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. E não sabemos até hoje. A gente está em 2024. E a gente sabe, aluno repetente, turma do fundão, que vai, que leva na brincadeira, estuda no final, mas a gente sabe, está tudo aqui, está na Bíblia, está em todas as casas religiosas, de toda religião, em todo lugar, mesmo nos países que não são cristãos, eles também pregam a mesma coisa: amor, fraternidade, caridade, luz. Não é, cristão, não, porque a verdade, ela é. Existe, todo mundo sabe. E eu digo mais: o que é verdade, o que é bom, a gente não precisa ler. A gente tem um negocinho, e todos nós temos, que no desenho do Pinóquio foi muito bem representado pelo grilo falante, que nada mais é do que a nossa consciência. E todos nós temos consciência. Certo é aquela atitude que a gente faz, que o coração fica leve, que está em paz. Não certo é aquilo que a gente faz, que a gente acaba de fazer, e a gente chega em casa e conta: mãe, encontrei com não sei quem lá, falei assim, você acha que eu fiz certo? Se está perguntando, a gente sabe que a gente não fez certo. Então, quando a gente tem a oportunidade de praticar o bem, mas não praticar o bem, aquele cara que eu gosto está olhando, eu vou lá ajudar aquela pessoa em situação de rua, eu vou doar campanha, não sei do que, mostra foto, eu fazendo cestas de Natal, para quê? Se você está fazendo para se mostrar, quando a gente pratica, que a mão direita, eu não vejo o que a mão esquerda está fazendo, a gente não tem que mostrar para ninguém. Se alguém faz um mal para a gente, Jesus falou, se alguém te bate numa face, dê a outra. É muito difícil, é muito difícil. Por que é difícil? Porque a gente tem um negocinho chamado egoísmo. A gente também tem um negocinho chamado orgulho. Dentro do nosso coração, dentro de cada um de nós achamos que nós somos os melhores de qualquer um. Entre votar em qualquer um, primeiro eu. Se tiver que ganhar alguma coisa, eu primeiro. E aí está dizendo justamente isso, que a gente deixe de lado os nossos interesses e a gente pense em ajudar o próximo. Não é ajudar a si, nem o meu marido, minha família, não. A gente ajudar aquele que precisa. E esse é um pedaço que eu acho que pra gente ainda, é a hora que eu falei que a gente ia descobrir que a gente não está muito bom. A gente ainda não conseguiu esse desapego. Cabe a nós nos olharmos como irmãos. Que é aquela filosofia Ubuntu que eles têm na África, vocês conhecem?
O Ubuntu teve um cientista que foi fazer uma brincadeira com as crianças, não sei em que país da África, e falou para as crianças, olha, vamos fazer uma corrida, quem ganhar vai ganhar um saco de bala. 1, 2, 3 e já! As crianças se deram as mãos e foram todas juntas competindo. Aí, o cientista, vocês não entenderam? Não é para vocês irem todos juntos. É um só vai ganhar. Quem chegar primeiro vai ganhar. E aí, eles mais evoluídos do que a gente falam, não, tio. Que graça tem um ganhar e os outros não. O legal é repartir. E é isso que é a nossa filosofia de começar a pensar como pessoas. O que a gente faria pelos filhos, pelos irmãos? Vamos fazer pelo próximo. A gente coloca o interesse do outro antes do nosso. Sempre é o que a mãe faz para o filho. A gente pode estar morrendo de fome, mas a gente tira da nossa boca e dá para o filho. Ampliar essa visão. Mudando de página, a receita é longa. Será que vai dar tempo de eu terminar a receita? Acho que eu vou ligar o forno já. Fica longe, eu estou misturando aqui ainda. Isso é bom, hein? Vamos lá. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Então, o que traz a alegria do homem de bem é trazer o bem para os outros. É pensar, primeiro colocar o outro e depois a gente. É importante a gente escutar. A gente não vai fazer isso amanhã, a gente não vai. Mas a gente tem que saber como a gente deveria ser. É importante a gente saber. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferências de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Sem preferência. Eu gosto do Lula, eu gosto do Bolsonaro, Corinthians, Palmeiras, garantido, como chamou? Caprichoso. Somos todos irmãos. Somos todos uma grande família. Que diferença faz o time, a cor, a raça, o sexo? Que diferença faz? A lei é amor. Receita do homem de bem. Continuando. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema, a confusão, àqueles que não pensam como ele. Você votou em quem? Eu votei no X. Tá bom. Não, eu torço pro Palmeiras. Azar é o céu. Não, mentira, eu ficava. Eu voto no fulano de tal. Tá. Não, mas você votou no outro. Votei. Mas eu... Tá bom. Tá bom. Isso é um processo. E a gente está aprendendo. A gente ficou em pandemia. Quem diria? Gente, quem diria que a gente ia passar por isso? Alguém em algum momento tinha sonhado e a gente ia ficar com medo de abraçar outra pessoa? Não parecia uma distopia? A gente saía, parecia que a gente estava vendo um filme. Diga, meu amigo. Eu acho que a questão, por exemplo, da pandemia, teve muita chantagem psicológica com relação à própria doença. Certo? Por parte da indústria farmacêutica, por parte do político, por parte de um monte de coisa. Porque a gente viveu um terrorismo. Sim. E o que eu disse aqui no texto. Tá bom. Eu respeito a sua opinião. O importante é que já passou. O que a gente aprendeu com a pandemia? A gente não gosta de ficar sozinho. A gente não gosta de ficar trancado. A gente sente falta de contato com pessoas. E a gente conseguiu sobreviver porque um ajudou o outro, mesmo que à distância. E não se sabe se a gente não vai ter uma outra dificuldade, se de repente vem uma outra. Tem algumas casas espíritas que falam ceifadores, diz que a pandemia foi o primeiro ceifador. E diz a lenda que vai vir mais coisa. E talvez alguma coisa seja em relação à internet, queda da internet, acabar a energia elétrica, enfim. Essas dificuldades não são para a gente criar confusão.
confusão. Ah, foi isso, foi aquilo. Pode ter sido mentira, pode ter sido. O importante é o que a gente aprendeu. Que a gente precisa um do outro, que a gente precisa se ajudar. E mais importante, as dificuldades passam e Deus não desampara. Nunca. Seguindo com a receita. Vamos lá. Aqui, repetindo aquela, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Não vamos discutir. Tá bom, beleza. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Que a gente nas conversas da vida, evite expor alguma falta de uma pessoa, alguma dificuldade. Às vezes a pessoa demora para entender, às vezes a pessoa não tem compreensão, ou pensa diferente, ou não consegue alguma coisa, e às vezes a gente querendo se sentir por cima, não consegue, não. A gente nunca deve expor o outro, e pensando em a gente aparecer. Em trabalho acontece muito isso. Às vezes um colega precisa diminuir a gente para crescer. Então acho que a gente preste atenção para a gente não ser essa pessoa que procura diminuir o outro para tentar parecer maior. E pelo contrário, que a gente se diminua para o outro poder ter mais atenção. Isso é o que Jesus estava falando para a gente. Vamos lá acender o forno aí que estamos chegando. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas. E não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. De novo eu. O afastamento na questão das ofensas, quando elas são constantes, em pessoas do convívio, seja quem for, né? O afastamento não é um santo remédio para a tua paz. Eu concordo. Porque você tem que lembrar, cada um dá o que tem. Cada um dá o que Você tem. tenta. Tenta. Eu concordo. A melhor coisa para a gente não fazer mais conta no crediário da vida é se afastar. O senhor não odeia, o senhor não tem vontade de matar, mas nesse momento, às vezes a pessoa, meu pai tinha ótimas frases. Meu pai, falecido pai, ele falava assim: um cachorro late para você, você late para o cachorro? Eu lati algumas vezes. Quando eu era moleque, eu latia. Entendo, mas agora não. A gente Eu passou pra duvido mim. que algum dos homens, pelo menos os homens aqui, não tenha feito isso. Então, mas aí tem o cachorro. O cachorro aqui do lado latiu quando a gente passou. Agora imagina ele latindo no portão e eu parada no portão. É o que ele pode. Vai pro Então, chuí. cada um dá o que tem. Às vezes na família, e realmente existem famílias do convívio que a gente não consegue se entender. Às vezes, e nem é falta de amor, às vezes é defeito na comunicação. Autoritarismo, às vezes. Pode ser, mas às vezes o jeito da pessoa manifestar a palavra te soa autoritário, só que é o jeito que ela tem para falar. Ele está latindo. Não, mas você percebe que a pessoa é autoritária. Cada um dá o que tem. Quer mandar na vida de todos os Cada um dá familiares. o que tem. Não adianta. Aí, deixa falar. Então, vira as costas e vai embora. Ou Depois então da fica décima. e faz o teste da paciência. Tem que ir pro Tibete. Eu, no meu caso, tenho que ir lá pro Tibete, lá no alto do É Everest. isso aí. Mas olha, sem ódio, respeita o jeito que Não, a pessoa eu- tem. Me respeita também, então. Não nos primeiros, assim, a gente não é isso que tá falando na receita, hein? Não, eu tô Vai ouvindo a desandar na receita. receita. Eu tô falando da minha experiência. Então, É indulgente, ó, olha, esse aqui qual é o seu nome? meu nome é difícil.
É difícil? É difícil. José. Não tem mais, né? Quase. Seu José, ó, o próximo vai ser pra gente aqui, ó. É indulgente para com as fraquezas alheias. Está na receita. Não inventei. Está na receita. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. A gente, vou falar uma coisa, seu José. Eu estou tentando fazer isso aqui já faz algum tempo. A gente, na verdade, sabe aquele ditado? Farinha do mesmo saco? Somos aqui todos farinha do mesmo saco. Tem algumas coisas que a gente já melhorou, mas tem outras que a gente não melhorou. E isso não sou eu, não é você, somos todos nós. A gente pode pagar de bacana, mas a gente tem... Tá aqui o meu marido do teu lado que não me deixa mentir. Eu tô vendo, ele tá quase jogando o celular na minha testa, tanto eu falar. Não, ele tá filmando pra depois ele usar contra mim. Você falou isso. O relacionamento é filme policial americano, tudo que você falar pode ser usado contra o outro. Então. Mas aí é bom, porque eu tenho que tentar ser boa. Tô tentando. É figuração, então. Estamos na caminhada. Eu brinco. Mas o fato da gente estar aqui e vocês não terem dormido ainda, quer dizer que vocês estão bem. Mas você não deixa. Você não deixa. Ah, não vou deixar. Você atiça. Eu quero que todo mundo faça receita boa pra gente se encontrar no céu com asas grandes, que nem uma da foto que tem um anjo. Você fala, eu quero aquela asa. Vai cair bem com o meu look. Então vamos lá. Não se compraz em procurar os defeitos alheios. Eu tenho esse problema. Não é julgar. Eu brinco em casa que não é julgar, é dar a minha opinião. Aí eu cheguei a uma conclusão. Ninguém quer saber a nossa opinião. Não. Então eu preciso cuidar de mim. O que eu preciso melhorar? O que não está certo em mim? E eu sei um monte de coisa que não está certo. Ai, Graziela, você fala demais. Eu sei. Ai, Graziela, você é muito apressada. Eu sei. Ai, Graziela, você é muito impaciente. Eu sei. E dá para mudar tudo isso? Eu espero que sim. Não tudo ao mesmo tempo agora, mas eu estou tentando. O fato de eu ter a consciência de quem eu sou e do que eu preciso mudar, já acende a luz. E tá o meu marido que não me deixa mentir, que eu estou tentando mudar. Consigo? Nem sempre, mas eu estou tentando. E é isso que é a ideia, gente. A ideia é que se vocês forem para casa e lembrarem de 2 itens, e pensar em 2 itens ao longo da semana, e tentar colocar em prática para a vida, já valeu minha vida aqui. Vocês podem não lembrar de mim, não saber meu nome, não, tudo bem, não é sobre mim. É sobre cada um, a transformação de cada um. Então, quando eu venho, e eu gosto de vir falar, porque a ideia, esse livro com essa capa feia, esse chave bravo, é assustador, é difícil de entender. Quando a gente lê junto, e a gente conversa junto, e a gente caminha junto, a gente consegue colocar o que foi falado lá atrás para o dia de hoje. Então amanhã, quando a sua nora for indelicada com você, quando uma pessoa da família te der um coice, você vai lembrar, é o que ele tem para dar. O cachorro latiu para mim, eu não vou latir para o cachorro. É o que ele consegue fazer agora. Problema dele, que eu faça diferente, que eu seja diferente. E sabe o que é mais legal de tudo? Quando a gente começa a se modificar, não é o que a gente fala, são as nossas ações. Quando a gente começa a se modificar, o pessoal que está em volta começa a pensar, nossa, ela está tão diferente. O que será que ela está fazendo? Nossa, que bacana! Eu também quero ser assim. Sabe o que aconteceu? Meu pai era espírita, minha mãe não era. E meu pai era um espírita daquele das antigas, é quase da época de Kardec, sabe? Meu pai era sério? Meu pai nasceu em 21, ele não está mais aqui. Mas você conheceu meu pai, antigo. E meu pai era aquele assim, você planta, você colhe. Essa voz. Você a lei da física. faz, Toda ação você tem uma reação. paga. Eu, criança, eu imaginava Deus, um velho numa nuvem, com um binóculo muito potente. Errou, schleppte! Errou, schleppte! Algumas religiões pregavam isso, né?
Meu pai era dessa religião aí. Um amor de pessoa, querido, sábio, mas ele tinha essa religião. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma vizinha de trabalho, era uma simpatia de pessoa. Amorosa, caridosa, suave, meiga, prestativa, querida. Um amor de pessoa. Sônia. E ela muito querendo ajudar, tudo que ela podia, ela estava sempre prestativa, um sorriso. Sabe a pessoa que sorri com o olhar? Era ela, e ela é linda, loira, uns olhos claros. Conversa vai, conversa vem, eu falo pouco, vocês já perceberam, sou porque estraga minha timidez, que nem meu pai, né? Falo pouco, conversa um pouco, muito tímida. Aí conversa vai, conversa vem. Qual é a sua religião? Eu sou espírita. Como assim? Espírita, Allan Kardec? Não é possível. Não, você quer ler algum livro? Não, meu pai é espírita, mas meu pai, quando ele falava, ele me mandava ler, ele falava assim, ele pegava esses livros assim, Nosso Lar, que ele adorava me dar. Vai ler! Ele me dava, e Nosso Lar é aquele que tem farmácia com PH. As pessoas não chamam Maria, José, tudo Orfeu, Cornélios, né? Vicitina, os nomes tudo horrível, mas a história é boa. Mas, 15 anos você vai ler farmácia com PH, não rolar. Aí a senhora, se quiser, eu te empresto um livro. Aí ela me emprestou Violetas da Janela, da Patrícia. Primeiro livro que eu li porque eu quis. Uau, que bacana. Uma menina nova, falando, contando que ela, quando ela chega, como que é o além. Nossa, que legal, tem outro, tem. Vivendo no mundo dos espíritos, depois a casa do escritor, quero mais. Aí começou a me dar Luiz Sérgio. E li Luiz Sérgio, que é um autor jovem também, bem bacana. Quero mais. Eu comecei, pra mim, quando eu comecei a ver, eu quis ler, é como se tirasse uma venda, tudo começou a fazer muito sentido pra mim. Aí ela falou, olha, tem um curso, se você quiser, chamado Aprendizes do Evangelho. Eu quero fazer. Eu sentava no fundo, assim, nem você. E aí tudo, nossa, eu não aceitava. Eu lia a matéria antes, não para eu colaborar, mas para eu conturbar a aula. Eu era horrível. E meu pai, você faz, você paga. Quando eu comecei a fazer esse curso, que eu comecei a entender o Evangelho de Jesus, eu comecei a entender que a gente é uma grande família. Eu comecei a entender que nesse curso eles falam um negócio chamado reforma íntima. Que não é eu modificar minha mãe, meu pai, meu marido, eu me modificar. E eu comecei a viver, a tentar fazer isso. Eu me modifiquei tanto que a minha mãe, que era católica, foi fazer o curso com o meu marido. Eles fizeram o curso juntos, de aprendiz do Evangelho. Isso é que é gênio, né? Isso que é gênio. Não, a minha mãe parecia mais mãe dele do que minha, porque minha mãe era clarinho, o Rogério é clarinho. E aí eu modifiquei, então é por aí que é essa transformação. É a gente modificar o jeito. A gente tentar ser aquela pessoa que quando chega... Sabe aquelas pessoas que a gente está num lugar, está numa festa? Aí chega alguém e fala, chegou não sei o quê. Chegou um empiastro, como diz italiano. Chegou um chiclete quente. Ó vida, ó céu. A gente começa a mudar pra gente ser aquela coisa. Quem que vai? Fulano vai. Pô, que bacana, eu gosto de... A gente começa a mudar. Aí eu me modifiquei quando eu comecei a fazer esse curso. Minha mãe foi fazer. Aí a gente vê que a nossa mudança está funcionando. Então quando a gente vem aqui, é ótimo tomar passe. A gente tira o peso do mundo, porque a gente é que nem esponja Scott Bright. Onde a gente anda, as pessoas, os espíritos, olha que simpática, gosto dela, vou acompanhar. E a gente vai com o rabinho, ainda bem que a gente não enxerga, mas deve ter uma galerinha atrás da gente. Quando a gente vem aqui, a gente toma um banho do além, como se fosse uma cachoeira do além, afasta todos os irmãozinhos, eles não são irmãozinhos, eles são legais, eles só não sabiam que eles não estão aqui, enfim. Aí a gente, beleza, limpou. E quando a gente está aqui ouvindo, vou contar uma coisa esquisita para vocês. Quem tem olho está cheio de espíritos escutando também.
Porque a gente morre, a gente só perde o carro, mas a alminha continua sendo a mesma pessoa. E a importância da gente se modificar é porque aí a gente está fazendo valer a pena a nossa vida. Quando a gente fica aqui na vida só preocupado, meu carro, meu trabalho, minha aposentadoria, minha sogra, minha mãe, meu filho, beleza, você vai viver a tua existência. Vai terminar lá, você vai chegar do mesmo jeito. Não mudou nada. É o que vocês querem? É o que a gente quer? A gente quer fazer valer a pena. Eu quero. Na mesma cama. Na mesma coisa. Tudo igual. Então a ideia é a gente despertar, porque ser bonzinho lá no além é fácil. Porque não tem as máscaras sociais, né? Agora, o legal é a gente começar a entender que a gente é uma família e estamos juntos. Estamos juntos, a gente está se modificando, a gente está crescendo. E a ideia é a gente colocar isso no coração e levar para a vida. A ideia é que cada um chegue agora na sua casa e veja, vai estar tudo igual. A louça que pediu para o filho lavar não lavou, a cama está sem arrumar, a televisão, está tudo igual. Mas a gente não vai ficar chateado com isso. A gente vai ver, cada um dá o que tem. Eu quero me transformar, eu vou aproveitar a oportunidade de praticar o bem. Só eu trabalho, só eu faço as coisas, só você, que bom que você consegue. E assim, através dos nossos exemplos, da nossa vontade de ajudar, de transformar, a pessoa vai ter vontade de ser assim também. Quanto tempo, Graziela? Não sei. Mas tem um ditado famoso: água mole em pedra dura, tanto bate que até fura. Nessa existência? Não sei. Um dia vai. Vamos terminar o bolo. Nossa, eu passei da hora. Pode ir aqui, mas vamos terminar a receita. Pode ir. Eu não tomo um gole d'água. Senão a gente não vai terminar o bolo. Fica seu bolo. Você não precisa de água, não, Paulo? Eu tomei. Ah, tá Eu bom. derrubei um pouco de água aqui também. Derrubei, tá? Perdão. Fabricar saliva. Nós estamos vendo, né? Terminar o bolo. Bebemos, né? Não deixe cruar o bolo. Não, vamos lá. Estuda suas próprias imperfeições. É o nosso exame de consciência. É aquilo que eu falei. Sou apressado? Sou. Sou grosseira? Sou. Eu tenho um lado sombra horrível. Parece que eu sou legal, mas eu não sou. Eu estou tentando. Eu sei quem eu sou, mas eu quero me modificar. E essa vontade de ser diferente, cada um tem que ter também. Tem em inglês, tem um... fala em inglês, mas em português ele é assim: finja até que você consiga. Então, esse negócio de pensar positivo. Às vezes a gente não está profissionalmente onde a gente quer. A gente tem que agir como se a gente fosse. Agir como se tivesse sucesso, agir como se fosse rico, não sair gastando, não é isso, mas ter uma postura. Eu quero ser uma pessoa melhor. É o meu primeiro pensamento do dia. Abrir o olho, agradeço a Deus pela oportunidade de mais um dia. Eu faço isso mesmo. Agradece a Deus que eu possa fazer do dia de hoje uma oportunidade de levar o Evangelho, que é o que eu estou fazendo agora. Mas não é porque eu estou aqui hoje com o microfone que eu estou fazendo. Todos nós fazemos isso o tempo inteiro. Na fila do supermercado, no nosso trabalho, com a vizinha. E às vezes, vou falar uma coisa interessante. Um abraço fala muito mais do que palavra. Então é a gente pensar no outro. A gente se colocar no lugar do outro. A gente querer fazer o bem. A gente querer fazer a diferença. E a gente ter a confiança de que Deus não desampara. Tem guerra não sei aonde. A economia está péssima, o dólar subiu, pegou fogo na 25 de março. Tudo isso está acontecendo. Mas se a gente começar a entrar nessa vibração, a gente fica paralisado, não faz nada de útil e começa a não produzir o que a gente pode. Todos nós temos muita importância na vida de alguém. E não só na vida de alguém, mas na vida do todo. A nossa vibração interfere no todo. Então, quando a gente chega em casa, animado, com esperança, com fé, com vontade de transformar,
Mesmo aqueles que não conversam com a gente, mesmo o vizinho que não olha na nossa cara, ele vai sentir uma vibração gostosa. Isso sente. Então que a gente seja a luz, que a gente seja a pessoa que leva um sorriso, que traz uma lembrança, que a gente faça a diferença para transformar esse mundão num lugar melhor. E que a gente consiga vencer as nossas dificuldades. Coisa boa a gente realmente não é. Não somos. Mas a gente tem que ter a vontade de se transformar. Então a gente estuda as nossas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os nossos esforços tendem a fazer de nós mesmos no dia de amanhã pessoas melhores. O homem de bem não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. A gente não é, que a gente não seja aquela pessoa que é campeonato de sabe mais, sabe? Pessoa que você vai conversar. Então, eu aprendi, estou lendo um livro sobre o Evangelho. Eu já li esse. Eu li o Evangelho, eu li em francês. Sabe, a pessoa que tudo fez e fez melhor, sabe? Adolfo, conhece gente assim, né? Tem gente assim que sabe mais. E também tem o campeonato de desgraça. Vocês conhecem o campeonato de desgraça? Tem um monte que gosta de velório o tempo todo. Não é campeonato de desgraça. Como é que você tá? E aí, você já tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Não, bati o carro. Não, eu também bati o carro. Foi perda total. Não, eu bati o carro, foi perda total. E ainda morreu minha sogra. Sabe o campeonato de desgraça? Não seja assim, gente. Mas queria que a sogra morresse. Não, eu não quero não, porque eu sou casada com uma prima em primeiro grau, então eu não posso querer a morte da minha tia. E ela tá com Alzheimer, tá com alemão na cabeça dela. Os meus avós eram primos de primeiro grau também. Por isso que eu sou assim, acho que não. Eu acho que mas a minha filha é perfeita, a única filha que eu tenho. É minha prima em segunda, ela fica uma arara quando eu falo isso. Meu pai, meu avô e minha avó eram primos também. Uhum. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Não se acha. Você sabe com quem que você está falando? Não sei, não quero saber, porque tudo vem e tudo vai. Então que a gente tenha valores nossos, valores que não ficam presos que a traça não coma, né? Valores que sejam nossos, que quando a gente for daqui para outra, Não tem que a gente caminhado possa levar o que a gente tem. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Sabe aquela parábola do talento? Todos nós temos talentos. Todos nós. Graziela, não sei qual que é meu talento. Descubra. Para um pouquinho e pensa, porque todo mundo tem talento. Todo mundo tem. E também temos defeitos. Mas por que a gente vai ficar falando só de defeitos? A gente tem talento. Só que a gente precisa descobrir. Ninguém vai chegar para falar, o teu talento, esse às vezes até fala. Mas a gente acaba descobrindo. Eu descobri que eu falo. Gosto de falar. Vocês também perceberam isso. Não. A gente descobre e a gente tem que usar isso de alguma maneira. Tem pessoas que cozinham muito bem. Tem pessoas que sabem explicar muito bem para os outros. Tem pessoas que sabem limpar uma casa, que é uma beleza. Isso eu não tenho de jeito nenhum. Mas enfim, todo mundo tem um talento. Todo talento é importante e a gente pode sim usar em favor do próximo. O que é nosso conhecimento, nossos talentos, o que a gente tem para facilidade. Quando a gente chegar lá, vão perguntar, e aí? Você usou o dom que eu te dei? Dom de cantar, dom de falar, dom de criar crianças, de cozinhar bem? Você usou? Não, eu não usei. Perdeu uma oportunidade. Então, aquele talento que a gente tem é para colocar em uso. E uso
gente, não precisa ser para ganhar dinheiro. Aqui na casa, quantas coisas para fazer. Se a gente for olhar, olha que arrumadinho que estão lá, as panelas. Eu estava vendo que eles fazem comida, sopão. A gente pode ajudar e sempre tem alguém que está precisando de ajuda. Pode ajudar a limpar, a cortar, cuidar do jardim, arrumar no bazar. E depois, quando começa a estudar, pode vir aqui também na passe. Do mesmo jeito que a gente se sente bem recebendo o cuidado de alguém, logo depois, quando a gente começa a estudar, a gente também pode levar esse alívio para as outras pessoas. Terminando a receita. Finalmente. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa. As pessoas que têm cargo de direção, têm vários funcionários sob sua guarda, não é porque está num cargo superior que precisa humilhar os outros. Pelo contrário, dá toda oportunidade de desenvolvimento daqueles que a gente tem na guarda. Para que a pessoa que está num trabalho mais inferior não se sinta diminuído. Então, que a gente possa sempre levar a experiência de Jesus. E a gente vê as imagens de Jesus, pode ver que o tempo inteiro ele está tentando ser útil. E é isso que a gente deveria ser. O homem de bem, enfim, respeitem seus semelhantes, todos os direitos dados. Começa de novo. O homem de bem, enfim, respeitem seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é uma enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se fornece em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Passado toda a receita. Muito bom. Sabemos dos ingredientes. Capítulo 17. Capítulo 17. Isso aí. Sabemos da receita. No momento, talvez, nós não tenhamos todos os ingredientes, mas fica na nossa memória que nem quando agora está chegando no final do ano, que começa a aparecer no TikTok, Facebook, aquelas receitas que a gente já salva e manda para a pessoa que cozinha, meu marido, a gente manda a receita. Olha que doce gostoso, vou fazer no Natal. Ai, olha que a gente vai salvando e manda. Esta é uma receita para a gente salvar. E ter, fácil, aberto, capítulo 17, para a gente lembrar do caminho para ser uma pessoa de bem. A gente vai conseguir fazer a receita até o Natal? Pouco provável. Está em falta alguns ingredientes no mercado. Mas a gente sabe os ingredientes. Então, a gente vai ter tempo agora, tendo tomado conhecimento dos ingredientes, a gente vai ter tempo de começar a procurar os ingredientes. Onde? Dentro de cada um de nós. Muito obrigada por ninguém ter dormido. Muito obrigada. Você não deixa. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. E que nós possamos sim nos encontrarmos na vida, nos vermos como irmãos e levarmos esse evangelho para o mundo. Boa noite a todos. E se eu não voltar esse ano ainda, até o próximo ano. Obrigada. Natal é aniversário de Jesus, né? E a festa é nossa. Sempre, né? Menos dele. A gente não precisa dar presente. Que a gente seja presente. Boa noite, gente. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigado.